Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, a quinta parte, o lado escuro do papado. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor, meu Deus. O sábado do Senhor começou. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estiver apresentando esta profecia de Daniel. Que a igreja papal aprontou na Idade Média. Por isso, meu Deus, aquelas mentiras, as falsidades, o que ela aprontou. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor vai estar comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. O lado escuro do papado. O propósito da visão, que era nesse capítulo, é em Daniel capítulo 10, verso 14. Agora vim para explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quer dizer, mostrou avante para Daniel. O anjo Gabriel mostrou avante para Gabriel, não no tempo de Daniel, mas sim no tempo distante. No tempo muito distante, que era do tempo de Daniel. E ali nos reinos, né, que era descrito em Daniel, que ela teve a Babilônia, que era em 605 a.C. até 539. A Medo-Pérsia, de 539 a.C. a 331. Que era isso, em Medo-Pérsia está já no começo, que era de Daniel 11, que é o versículo 2, capítulo 11, verso 2, que ela fala da Medo-Pérsia. E, e do... E a Grécia, que era que fala que foi do ano 331 ao ano 168 a.C., está em Daniel 11, do versículo 3 ao 15. Dos versículos 3 ao 15, fala do reino da Grécia. No começo fala de Alexandre o Grande, que ela depois fala que ela dos 4 generais que ela batalharam um contra o outro até o versículo 15. E agora Roma, que era, né? Que era Roma, as pernas de ferro, que era o animal terrível e espantoso, né? Que era, vou falar do animal, que a Babilônia era o leão, a Medo-Pérsia era o urso, a Grécia era o leopardo e Roma, a Roma imperial, era o animal terrível e espantoso. Então, quer dizer, depois veio Roma papal. Depois veio Roma papal, que era para reinar no ano 538 a 1798, que era Roma papal. Vamos ler alguns versículos de Daniel 11, que é dos versículos 31 ao 31. Vamos ver o versículo 31.
Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quer dizer, que é isso, a abominação desoladora. Cara, que ele já, nessa época, mudou, cara, do domingo, do sábado para o domingo. Que a lei de Deus lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, e no 7º dia descansarás. Mas, o que o papado fez? Que ele estabeleceu o dia de descanso do domingo. Vamos ler mais, que era sobre os historiadores. Vamos lá, aquele Roma pagã foi de 168 a 476, que ela foi do versículo 11 do capítulo 11, versículos 16 a 20. Roma pagã foi a Roma imperial de Césares, dos Césares, de Nero. Essa foi Roma pagã. Também na profecia, que era em Daniel 2, que ela mostrava a estátua assustadora. Que era em Daniel 2 que o rei Nabucodonosor tinha um sonho. Em Daniel 7, que era a profecia dos 4 animais, que era o leão, a Babilônia, que era o urso, a Medo-Pérsia, a Grécia, que era o leopardo, e o quarto animal, Roma, que era o animal terrível e espantoso. Já em Daniel 8 a 9, capítulos 8 a 9, ela mostrou sobre que ela não tinha mais Babilônia, que a Babilônia desde o capítulo 8 já não existia mais, que perdeu para o reino da Medo-Pérsia. Por isso que ela tem o carneiro e o bode, que é a Medo-Pérsia e a Grécia, e vem Roma pagã também, que era Roma imperial, né, que começo da Roma imperial, que ela vai para Roma pagã, que é a Roma pagã que se estende até a extremidade do céu, que era o seu poder. E que ela depois começa, que era a Medo-Pérsia em Daniel capítulo 11, verso 2, que era a Grécia dos versículos 3 a 15, e Roma pagã dos 16 a 20, e depois que ela já começa do 21 até o 39, que era, que era Roma papal. Vamos lá, quero escrever. O que diz o livro Uma Era segundo as profecias de Daniel? Ele diz: portanto, o papado medieval cresce e se fortalece a partir de uma posição inicial de insignificância. Isso está no verso 23. Estabelece tratados baseados no engano e saqueia os ricos de modo a poder recompensar seus amigos de um modo tal que jamais havia sido visto antes. Isso aqui é uma base do vídeo do passado, que era do final de semana passado. Que era que eu já li já esse texto, mas estou recapitulando o que Roma Papal que ela já começou a fazer no começo de seu ministério. No livro que era de William Gacheia, ele fala, Daniel capítulo 11, versos 23 a 30, trata de um outro tipo de campanha militar. Estas campanhas são dirigidas pelo papado, que é representado em Daniel 11, 23 a 30, como Rei do Norte, ou no capítulo 8, como a segunda fase do chifre pequeno. Que o reinado dele foi de 538 a 1798, 1260 anos.
Agora, cara, no texto do poder ao norte, Vaticano Papado, Daniel 11, 25 a 30. Estes versos antecipam o tempo das cruzadas. Elas se iniciaram nos dias do Papa Urbano II, e a meta era libertar a Terra Santa de Israel dos muçulmanos, o poder ao sul, deixando a terra livre para os peregrinos cristãos. O poder ao sul ficava os árabes e os islamismos. Sempre Israel sendo atingido. No livro Um Grande Salto no Tempo, parece haver um grande silêncio entre o período da vida e morte de Jesus Cristo e o tempo das cruzadas. Mas há ações romanas que assinalam, sem dúvida, o poder e apóstata que se assentou no trono vago dos Césares na cidade das Sete Colinas. Aquele que se apresenta como conquistador com pouca gente. Isso está no verso 23. É um eco direto da pequenez inicial do chifre que subiu entre os 10 antes de arrancar os 3 em Daniel 7:8. E é também uma referência ao chifre pequeno, a sua origem de Daniel 8:9, que com astúcia e engano prosperou grandemente, Daniel 8:25, e que se repete em Daniel 11:23. Quer dizer, a morte de Cristo foi no ano 31 depois de Cristo, e as cruzadas começou no ano 1096 e foi até o ano 1204. Isso aqui é uma recapitulação do vídeo passado. As cruzadas se iniciaram com o Papa Urbano II. Em 1088 a 1099 foi o reinado do Papa Urbano, mas continuaram com os papas seguintes: Eugênio III, 1145 a 1153, Gregório VII, 1187, ficou um ano só no poder, Clemente III, 1187 a 1191, Inocêncio III, 1198 a 1216, e Gregório VIII, Gregório VIII, 1227 a 1241. Foram papas que estimularam as cruzadas mesmo sabendo quais seriam os prováveis resultados. A natureza religiosa destas guerras é manifestado no oferecimento de indulgências e os benefícios que o papado oferecia a cada soldado que se envolvia nessas batalhas. É impressionante ver como o quadro profético é mostrado a Daniel nesse aspecto, pois Gabriel conta como o papado iniciaria as cruzadas, versos 24 a 28, e também mostra como elas terminariam, nos versos 29 e 30. No livro de William H. Sheehan, de Daniel, ele fala: toda esta atividade das cruzadas ocorreram sob a proteção do Papa em Roma. Cada cruzada tinha início com uma comissão do Papa. Se tornar um cavaleiro em um exército das cruzadas era conhecido como tornar a cruz. O principal objetivo destas cruzadas era religioso em sua natureza e dirigido pelo papado. Os soldados podiam obter indulgências em virtude de terem lutado em uma das cruzadas. Daniel 11, 23 a 28 descreve como este tipo de atividade se iniciou. E Daniel 11, 29 a 30 descreve como terminou. Tudo ocorre sob a direção da segunda fase do pequeno chifre de Daniel 8, conhecido nesta parte do capítulo 11 como o Rei do Norte.
No Daniel 11, 29 a 30, do tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Aí a tradução. Uma vez mais o papado tenta dominar o sul, a região da Palestina e dos árabes. Na primeira vez eles venceram em Asquelon, mas agora seria diferente. Agora o versículo 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza e voltará. Aí a tradução. A guerra ocorre pelo mar vindo do lado da Grécia, e os egípcios vencem prendendo Luís VII, que depois volta para a Europa. Prendendo Luís VII, que depois volta para a Europa, e se dignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. O papado agora inicia a perseguição contra o povo de Deus. Agora começa a Inquisição. A paráfrase, que era desses versículos. Novamente, Roma papal tentará avançar para o sul da Palestina, região de Israel, mas não terão sucesso como tiveram anteriormente. E se diz. E. Espera só um pouquinho. Esta batalha ocorrerá no mar e serão vencidos por navios que virão de Quitim do Ocidente. Com isso, o Roma papal passará a perseguir o povo de Deus e ajudar aqueles que não estarão do lado de Cristo. Em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo fala, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Não devemos se preocupar com os seres humanos, e sim fugir das almas pecaminosas, fugir dos espíritos maus. Aí do versículo 31 que eu li, deixa eu ler de novo o versículo 31 para vocês entenderem. Agora eu vou falar a paráfrase desse versículo. Versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Poder do norte, Roma papal, que cresce em poder e riqueza, se volta contra a verdade e o povo de Deus. Período de intensa perseguição, aqueles que quisessem servir a Deus. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aí já começou, né? A profanação. Era lá em Roma, como a hóstia que o padre levanta para, para falar o sangue de Cristo. Quer dizer, deixa eu ler agora esse texto. Apesar do sistema de sacrifícios do povo de Israel, através dos sacerdotes levitas, ter terminado na cruz, a Igreja Católica Romana reavive esse sistema de forma similar,
Ela transferiu o sacerdócio de Cristo para os seus sacerdotes, o clero, quer dizer, eram os levitas que faziam isso. Era daí que a igreja de Roma passou para os sacerdotes, passou para os padres, que era fazer isso. Cristo morreu uma vez na cruz, mas em toda missa que Cristo morre, que Cristo morreu só uma vez. O cânon católico de 870 do Concílio de Trento diz: na confissão, o sacerdote tem o poder de perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quer dizer, um ser humano que era perdoando um pecado que era de outro ser humano. Que era quem perdoa pecados é Jesus Cristo, apenas Jesus Cristo. Que era Deus, que era perdoa os pecados. Que era não um ser humano. No Concílio de Trento, seção 40, capítulo 7, de D.B. 799, declara: quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Quer dizer, outra blasfêmia, né? Em 1562, a missa foi declarada como o propiciatório com poderes para perdoar pecados. O Concílio de Trento determinou como deveria ser a missa. A missa é um sacrifício propiciatório que expia nossos pecados e os pecados dos vivos e dos mortos em Cristo, por quem é oferecido. Quer dizer, o cara pisou em em seu sacrifício. Quer dizer, pesou na... A missa é como se diz assim, é uma blasfêmia contra a morte de Cristo. A missa é um sacrifício idêntico ao da cruz, porque Cristo é o sacerdote e vítima em ambos. A única diferença está no modo como a oferta é feita. Na cruz, a oferta foi feita com sangue, e no altar ela é feita sem sangue. Quer dizer, que era Cristo, que ela teve a oferta com sangue, que era tirar o sangue de Cristo. Agora, na missa, que era no altar, não tem sangue. É puro. No livro William Gacheia, em Daniel A. Herder's Guide, na página 252, ele diz: o poder papal não presidiria de forma física literal. Estar presente no templo celestial para profaná-lo. Pelo trabalho que o papado desenvolveu aqui na Terra, ele causou esta profanação. O ministério diário era propriedade e atividade do príncipe no santuário celestial. Mas agora este poder terrestre afirma controlar esse ministério e que suas forças, um exército espiritual conhecido como clero, pode dispensar os méritos derivados deste santuário celestial. Desta maneira, este poder religioso terrestre substituiu o trabalho de Cristo por sua atividade. Quer dizer, foi uma troca que Roma fez o favor de trocar. Ela fez o favor de blasfemar contra as leis de Cristo. Durante o período que o papado exerceu o seu poder, ele tem usado alguns títulos: Sua Santidade, Vigário do Filho de Deus, Nosso Senhor Deus, o Papa, Rei do Mundo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pontífice Máximo. Quer dizer, eles propagam esses nomes, blasfêmia.
No livro A Santa Sé, Oração de Sua Santidade, Oração de Sua Santidade, Biografia de Sua Santidade de Paulo VI, Sua Santidade Bento XVI, Sua Santidade João Paulo II. Aí tem vários nomes, né? Ela tem Ângelus Regina Cable, Constituições Apostólicas, Exortações Apostólicas, Motu Próprio, Audiências, Cartas, Discursos, Homilias, Orações. Tem vários nomes, cara, nesse livro. Era blasfêmia também, que esse livro não é bíblico. Na República Romana, o pontífice máximo era o maior cargo na religião romana. O imperador romano Augusto decidiu que o imperador deveria ter esse título. Ele recebeu o título de Pontifex Maximus no dia 6 de março de 12 a.C., que era no ano 12 a.C. E o Papa sendo carregado por várias pessoas, né? Todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais estabelecido ser ele cabeça da Igreja, são aplicáveis ao Papa. Isso está no livro Cardeal Robert Bellarmine, of the Authority of the Concilius, volume 2, na página 266. No livro Católico Nacional, no julho de 1895, fala: o Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo, oculto sobre o véu da carne. Mais uma blasfêmia. Segundo o Time, que era no livro Artigo Hands of Terrorismo, no livro Time, no dia 25 de 5 de 1981, no dia 25 de maio de 81, fala: segundo a Time, a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II levou um jovem judeu a dizer: atirar no Papa é como atirar em Deus. Quer dizer, cara, enganando, infectando a mente ser humana, a mente do ser humano. No livro no livro Nosso Senhor Deus o Papa, cara fala: acreditar que Nosso Senhor Deus o Papa não tem o poder de decreto deve ser considerado herético. The Gloss of Evangelist of Pape John 22, cum intertituli 14, chapter 4. Em Paris, 1685. Em uma edição de Antertrap of the Averages, as palavras Dominium Deum Nostrum, Papa, Nosso Senhor Deus o Papa, podem ser encontradas na coluna de 153. Quer dizer, blasfêmia atrás de blasfêmia. Por ocasião da coroação de Inocêncio X, o cardeal Coluna dirigiu ao Papa, de joelhos, as seguintes palavras: abençoado e bendito Pai, cabeça da Igreja, mestre do mundo, a quem foram confiadas as chaves do reino dos céus, a quem os anjos do céu adoram, as portas do inferno temem e ao mundo inteiro adora. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos e particularmente vos adoramos. Quer dizer, blasfêmia atrás de blasfêmia. Quem apenas tem que ser adorado é Deus. No livro Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, na página 310, fala: assim como em outros autores adventistas, C. Mervyn Maxion acredita que é muito apropriado considerar a abominação desoladora como um vasto sistema de crenças e práticas que durante mais de 1000 anos desviou as pessoas do ministério sacerdotal de Jesus, privando-as do acesso ao príncipe da aliança, mencionado no verso 22.
no livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, na página 310. Quer dizer, essa abominação desoladora privou as pessoas de seguir a Cristo e seguir a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora a introdução, que era do verso 31. Dele, do poder papal, sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O sacrifício de Cristo é rebaixado e praticamente anulado, pois o que tem valor é a missa. Ali a morte de Cristo é realizada novamente. O padre toma lugar do sacerdote celestial ao ouvir, perdoar e absolver as pessoas do pecado. Isto é a abominação. Com certeza. É a abominação desoladora. A paráfrase desse versículo: Roma papal profanará o santuário celestial, tendo em vista que cada missa tenta realizar novamente o sacrifício de Jesus na cruz. Também o ministério de Cristo é deixado de lado, pois quem passa a perdoar os pecados é o clero, e até mesmo a intercessão de Cristo foi colocada em segundo plano, tendo em vista que Maria e o panteão de santos são os intercessores para os fiéis católicos. Quer dizer, Maria está debaixo da terra esperando a volta de Cristo. Cara, não tem nada a ver que ela está no céu. Cara, é uma blasfêmia, é uma enganação à cabeça do ser humano. Idade Média. Dele, do poder papal, sairão forças. Aqui está falando do versículo 31, né? Agora, falando desse período, Daniel 7,25 diz: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio profético, 1260 dias, ou profeticamente 1260 anos. Na lei de Deus, tá, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Na lei mudada está: amar a Deus sobre todas as coisas. Como se diz, é um paralelismo que era quase igual, mas que era um pouco, aquelas palavras mudadas diferente, mas um paralelismo igual. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí tudo bem. Agora, do 2, agora começou o problema. Era segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Aí no lugar, na lei mudada, está: não tomar o santo nome de Deus em vão. Quer dizer, que é o terceiro mandamento da lei, que era de Deus, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí, vou agora falar só da a lei de Deus agora. Era um pouquinho, é mais um versículo. Agora o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, toda a sua casa, mas no 7º dia descansarás, você, seus filhos, sua mulher, seus criados, os seus animais, seus servos e todos ao redor seu descansarás. E é o dia do que o Senhor santificou. Aí no terceiro mandamento da lei mudada: guardar domingos e festas. Quer dizer, o segundo e o quarto mandamento eles tiraram fora. Eles aniquilaram da lei de Deus. Porque que vai acontecer, que ela foi mudada em 321 depois de Cristo,
cara, e vai se estabelecer agora no futuro, cara, no decreto dominical, que é aceitar a lei do domingo, cara, a lei dominical. No quarto mandamento da lei mudada, honrar pai e mãe, esse mandamento na lei de Deus é o quinto. É o quinto mandamento, honrar teu pai e tua mãe. Aí no quinto mandamento da lei mudada é não matar. No sexto mandamento, não matarás. No sexto mandamento da lei mudada, não pecar contra a castidade. 7. Não adulterarás, na lei de Deus. Na lei mudada, no sétimo, é não furtar. Não furtarás, na lei de Deus, oitavo mandamento. No oitavo mandamento da lei mudada, não levantar falso testemunho. Na lei de Deus, o nono mandamento é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí o décimo mandamento na lei de Deus, não cobiçarás. E como, cara, esse mandamento, eles teriam que juntar para ficar 10, para não ficar só 9, cara, eles juntaram. Cara, e o 10 é não cobiçar as coisas alheias. Quer dizer, cara, o quarto mandamento e o segundo foram danificados. Algumas mudanças no cristianismo realizado pela Igreja Romana. Em 321 d.C., o decreto de Constantino para a santificação do domingo. Em 600 d.C., orações passam a ser feitas a Maria, a santos mortos e a anjos. Em 786 d.C., a adoração da cruz, imagens e relíquias. Em 995 d.C., canonização dos santos mortos. Em 1123 d.C., a Bíblia passa a ser proibida para os leigos. O Concílio de Tolosa decretou: nós também proibimos aos leigos que possuem os livros do Velho e do Novo Testamento. Proibimos estritamente que os leigos tenham em sua posse os mencionados livros. Quer dizer, aniquilaram o livro sagrado, que era a Bíblia Sagrada do povo. A Bíblia foi trancada, granfiada. Cara, ninguém poderia ter. E quem tivesse, cara, era morto como herege. Quer dizer, que era uma outra, cara, barbúndia aqui, canonização dos santos mortos. Cara, tem gente que, cara, foi considerado como santo, que era como aquele rapaz mesmo, esqueci o nome dele. Cara, está canonizado no Vaticano. Que coisa ridícula. Coisa ridícula. Aí tem mais, ó. Em 1190 d.C., venda de indulgências, que significava que você tinha que vender, que era comprar a indulgência deles, que era para ter a salvação, que era para perdoar o pecado. Cara, outra barbúndia. Em 1215, confissão auricular dos pecados diretamente ao sacerdote e não a Deus, instituído pelo Papa Inocente III no Concílio de Latrão. Quer dizer, quer pedir perdão? Ajoelhe-se em seu quarto e peça perdão diretamente a Deus, cabeça erguida para os céus. Quer perdão a Deus apenas, não para seres humanos, não para padres e papa. Juntamente com Deus, exatamente para Deus. Em 1229 d.C., a leitura da Bíblia é proibida aos leigos. O Papa Pio XII, pela bula Dominici Gregis, ordena: aos leigos fica proibido a leitura da Bíblia. Em 1545, a tradição é declarar como tendo autoridade igual à Bíblia. Quer dizer, a tradição deles, ela da igreja, é declarada como tendo autoridade igual à Bíblia. Os padres de hoje falam que primeiro é o clero, a tradição e a Bíblia. Eles tacam a Bíblia como o último requisito deles. Blasfêmia, que era primeiro tem que ser a Bíblia, que era diretamente a Bíblia.
que ela é a principal Bíblia Sagrada. Em 1546, os livros apócrifos são adicionados à Bíblia, outra também barbúndia. Vamos ver agora versículos 32 a 35. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Agora o versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. 34. Ao caírem eles serão ajudados como pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, e porque se dará ainda no tempo determinado. Agora o versículo 32 na tradução. Aos violadores da aliança, ele, que era papado, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. 34. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. No livro História da Redenção de Ellen G. White, nas páginas 330 e 331, ela fala: no sexto século tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera ao lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E começarão então os 1260 anos de opressão papal preditos nas profecias de Daniel 7:25 e João no Apocalipse capítulo 13, versos 5 a 7. Nos versículos 32 e 33 está assim, aquela tradução: aqui está o heróico povo de Deus, muito bem representado por valdenses, lollardos, hussitas, luteranos, anabatistas e huguenotes, que preferiram morrer afogados ou enforcados ou queimados na fogueira ou torturados ou presos, a renunciar à sua fé. Este grupo inclui certamente também os devotos católicos romanos que mantiveram a sua lealdade a Deus quando os protestantes, movidos pelo mesmo espírito de tirania medieval, que infligiram a perseguição reacionária. No livro Grande Conflito, na página 196, Ellen G. White diz: milhares de crentes selaram a fé em seu sangue, e não obstante a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade, e o fanatismo com que Satanás se esforçou por confundir que esta teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a obra de Deus. No verso 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Decretos papais, Inocente III, 1198 a 1216.
Inocente III decretou que os papas têm o direito de eliminar reis, ordenar o extermínio de pessoas ou povos considerados heréticos, instituir a Inquisição e proibir a leitura da Bíblia em linguagem popular, e assim foi feito. Foi anos difíceis para o povo de Deus. Agora, Inocente V, de 1241 a Inocente IV, de 1241 a 1254, sancionou a lei que instituiu a tortura como forma de fazer sofrer os suspeitos de cometerem heresias. O Papa Sixtus IV, de 1471 a 1484, sancionou a Inquisição entre o povo de fala em hispisana. Paulo IV, de 1555 a 1559, prolongou uma bula na qual definia o seguinte: o Papa, como Pontífice Máximo, é o representante de Deus na Terra. Ele tem o poder total sobre os povos e reinos. Ele julga a todos e nesse mundo não pode ser julgado por ninguém. O que acontecia na Idade Média? Era o Papa, era o rei da Inglaterra. Ele colocava a coroa, que era na cabeça do rei da Inglaterra. Que era: você será leal às minhas leis? Se o rei da Inglaterra falasse sim, que ele podia reinar quantos anos ele quisesse. Que se falasse não, igual o rei da Alemanha falou, que ele castigava. Aí, como o rei da Alemanha se arrependeu, cara, no comecinho do papado, ele se arrependeu. Que ele saiu da Alemanha e foi para a Itália, na frente do Vaticano. Ele ficou 3 dias plantado na frente do Vaticano, cara, e o Papa não o recebeu, com um frio extremo, era um frio de rachar qualquer parte do corpo, era um frio que nenhum ser humano aguentava. Ele ficou 3 dias do lado de fora e o Papa não o recebeu. No terceiro dia, o Papa o recebeu. Quer dizer, o papado castigava quem falava não para ele. Leão X, de 1513 a 1521, determinou que a queima de pessoas consideradas hereges pela Igreja Católica era uma ordem divina. Quer dizer, Deus queria que ele queimasse pessoas. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, que ela vai queimar o seu povo. Papa Leão XIII, 1821 a 1829, formalmente condenou toda a liberdade religiosa, a tolerância de pensamentos, contrário aos dogmas de Roma, a criação de sociedades bíblicas e traduções da Bíblia nas línguas de cada povo. Agora, o Papa Pio IX fala ele que reinou de 1846 a 1878, condenou as sociedades bíblicas e proclamou o direito de suprimir heresias pela força e tortura.
Este papa foi o pior e o mais cruel inquisidor da Espanha. No entanto, foi canonizado em 1866, sendo colocado entre os mais altos dos santos. Quer dizer, foi o pior papa que teve na Espanha e foi canonizado. Cara, como santo. Cara, não dá para aceitar isso, povo de Deus. Quem tem caráter, quem tem, cara, gana, cara, de servir a Deus, não pode permitir isso. Cara, não se pode permitir que você faça parte dessa denominação. Sai dela, povo meu. Cara, sai dela para não profanar cara, para com os espíritos imundos, cara, que propaga nessa igreja. Leão 13 fala, ele que reinou de 1878 a 1903, proclamou que os protestantes eram inimigo do cristianismo. Quer dizer, que os protestantes, Martim Lutero, John Hus, Jerônimo de Praga, cara, John Wycliffe, cara, era tudo inimigos do cristianismo. Cara, eram mesmo, cara, eram amigos da verdade, cara, e não da mentira. No livro O Grande Conflito de Ellen G. White, na página 196, milhares de crentes selaram a fé com seu sangue e, não obstante, a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade, e o fanatismo que Satanás se esforçou por confundir com esta teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a obra de Deus. Isso tudo ainda, que está no versículo 33. Olha o que diz a Inquisição. Olha só, cara, o nojo que é. Inquisição, Santo Ofício da Inquisição ou Santa Inquisição, que de santa não tem nada. Foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, apostasia, blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados desviantes. Quer dizer, isso era um disfarce, que era para não ser denunciados, que era para não dizer que estavam matando só gente cristãs. Violência, tortura ou simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissão dos hereges. Começou no século XIII na França, para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular em relação aos cátaros e valdenses. Na pesquisa no Google, que os historiadores fizeram, se você pesquisar também você vai ver. O número de pessoas que morreram na Inquisição Católica varia de acordo com a região e com o período. Em Portugal, os inquisidores fizeram 40.000 vítimas, das quais 2.000 foram mortas na fogueira. Quer dizer, das 40, 2.000 foram mortos na fogueira. Na Espanha, estima-se de quase 300.000 pessoas tenham sido consideradas e 30.000 executadas sido condenadas e 30.000 pessoas executadas até a extinção do Santo Ofício em 1834. Quer dizer, o sistema papal acabou em 1798, mas ainda os papas tinham ainda alguma supremacia, que era de alguns países, tiveram alguma supremacia ainda, que queimava pessoas. Acabou-se em Roma, mas em outros países continuaram. Entre 1540 e 1700, a Inquisição Espanhola celebrou 44.674 juízos, mas apenas 1,8% dos acusados foram condenados à morte. Quer dizer, nojo. Eu sinto nojo, de pregar isso para vocês. Eu sinto nojo de pregar isso da história.
Cara, não sou eu que estou falando, é a história que está dizendo. Cara, é uma história manchada, cara, é uma história ridícula, mas que precisa ser relatada, cara, para vocês aprenderem, cara, sobre a verdade, para largar essa igreja demoníaca e ir para a verdade, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a verdade. Essa leva a pessoa à salvação, cara, a salvação para Jesus Cristo. A Inquisição foi uma instituição que durou 285 anos e se caracterizou por práticas de tortura, práticas de terror e tortura. A Inquisição espanhola é a mais famosa entre as demais inquisições. Quer dizer, lá na Espanha foi mais feia do que os outros lugares. Quer dizer, vergonha. Se você pesquisar lá, Congregação para a Doutrina da Fé de Inquisição, a Congregação para a Doutrina de Fé é a sucessora da Inquisição, ou Santo Ofício, tribunal eclesiásticos da Igreja Católica que perseguia hereges e punia desvios de conduta. A história. Suprema e Sacra Congregação de Inquisição Universal foi fundada pelo Papa Paulo III, em 21 de julho de 1542, com o objetivo de defender a Igreja da heresia. É historicamente relacionada com a Inquisição. Até 1908 era dominada como Sacra Congregação da Romana e Universal Inquisição, quando passou a se chamar Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 7 de dezembro de 1965, após o Concílio do Vaticano III, Concílio Vaticano II, o órgão foi novamente reformado durante o pontificado de Paulo VI, sendo substituído pela organização atual. Cardinal Elect Fernandes, Jesus salves us, note a doutrini. Numa entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, o cardeal eleito Victor Manuel Fernandes de la Plata, nomeado pelo Papa Francisco prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, reafirma que a fé é salvaguarda sobretudo se crescemos na sua compreensão, mantendo-nos vigilantes. No livro do Grande Conflito, na página 563 e 564, Ellen G. White diz: o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir um melhor entendimento com Roma. A Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão à infalibilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ele estar direito, e não repetirá os mesmos atos se a oportunidade se apresentasse. Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares. Integra-se Roma ao poderio anterior, e de pontos ressurgirá a tirania e perseguição. Por que foi profeticamente decretada em Daniel 7:25, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando se lê assim, é profeticamente. E profeticamente tem no livro de Ezequiel 4:7 e Deuteronômio 14:34, ou Números, né? Também. Que em Deuteronômio repete, em várias coisas que Números tem. No livro de Ezequiel 4:7, 40 dias te dei, cada dia por um ano. No Deuteronômio ele fala, segundo o número dos dias que os espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Então quer dizer, um dia em profecia, um ano, 1260 dias, 1260 anos.
As 9 marcas identificadoras do chifre pequeno. O bispo de Roma é nomeado como líder de todas as igrejas pelo imperador Justiniano, que era em 538. Aí a linha do tempo vai até 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Na carta do imperador Justiniano vitorioso, piedoso, feliz, renomado, triunfante sempre, Augusto a João, patriarca santíssimo, arcebispo da bela cidade de Roma, diz: com honra para a sé apostólica e para a vossa santidade, que é considerado como um pai, como nós sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da vossa sé apostólica, vossa santidade, porque vós sois o chefe de todas as santas igrejas, pois nós a esforçar-nos hemos de todas as maneiras, como já foi dito, para aumentar a honra e a autoridade da vossa fé, da vossa sé. No livro da revista Isto É, que era de 1800, isto é, de 1837, no dia 22 do 12 de 2004, 22 de dezembro de 2004, falando sobre esse episódio vivido pelo Papa Pio VI, que reinou de 1755 a 1799. Assim o descreve: quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os estados pontíficos em 1798, o Papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão. Vocês lembram quando eu falei que quando um rei era escolhido, e o Papa depositava a coroa na cabeça do rei? O Papa Pio VI tentou isso com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, desde a da Inquisição na França, né, da barbúrdia que teve na França, ele se tornou rei, soberano, e ele marchou para vários países, e marchou para a Itália, que aconteceu, não, minto, antes de marchar para a Itália, na França mesmo, o Papa, viajou até a França, o Papa Pio VI, e queria coroar Napoleão Bonaparte. O que Napoleão Bonaparte fez? Não, não vou deixar o senhor me coroar. Eu vou coroar o senhor. Napoleão Bonaparte era ruim, ele se sentia o tal, e por isso, ele não deixou, o Papa Pio VI, coroá-lo. Não deixou. Ele por isso mandou prender o Papa Pio VI, que era o seu general Berthier, ir até Siena, na Itália, para prender o Papa Pio VI. O versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. Os valdenses, lollardos, hussitas, luteranos, anabatistas e huguenotes, que preferiram morrer a abdicar a sua fé, por algum tempo, 1260 anos de supremacia papal. Quer dizer, isso foi povo de Deus. Isso foi a lição de Daniel 11, que é na parte 5, o lado escuro do papado. Você vê quantas coisas que eu li para vocês da blasfêmia que o papado organizou, ele sentou-se na santa lei de Deus, profanou a santa lei de Deus. Então, povo de Deus, sai dela, povo meu. Sai dela, irmãos meu. Jesus fala, sai dela, povo meu. E eu falo, sai dela, irmãos meus. Sai dessa
Sai da barbúrdia que é essa igreja. Quero sair dessa mentira demoníaca que é essa igreja. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que eu possa apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!